Salve salve galera, essa é a parte 19 de o que teria acontecido se Goku fosse para o mundo de Nanatsu no Taizai. Todas as partes anteriores estão na descrição, recomendo que assista, para que você possa entender essa história. E já vai deixando o seu like, e se não for inscrito se inscreva no canal. Então, vamos começar. Meliodas, Escanor, Merlin e Goter teriam voltado para seu mundo, depois do inferno que os mesmos passaram em Namekusei. Meliodas diz que depois da adrenalina tremenda que ele passou no planeta Namekusei, ele irá beber muito. Gilthander, que teria ficado sabendo que os 7 pecados capitais estavam de volta, iria até o bar de Meliodas para vê-los, e o mesmo contaria que Hendrickson não morreu pelas mãos de Goku, e fala que uma semana atrás, a Elizabeth foi atacada por ele. Meliodas fica preocupado e o mesmo pergunta se a Elizabeth está bem. Gilthander responde que sim, mas por pouco ela não morreu. Meliodas iria correndo até a Elizabeth tropeçando em tudo, e ao se encontrar com a mesma, Meliodas diz que ele ficou sabendo que o Hendrickson atacou a ela, e diz estar muito feliz por ela não ter morrido. Elizabeth estaria muito feliz ao reencontrar Meliodas, e a mesma pergunta se eles conseguiram reviver a Diane. Meliodas diz que aconteceu um imprevisto quando eles foram a Namekusei, pois um ser chamado de Frieza também estava reunindo as esferas, e que o mesmo tinha um grande poder, mas que Goku conseguiu vencê-lo, mas ele acabou morrendo na explosão do planeta Namekusei, que foi causada por Frieza. Elizabeth fica triste ao saber que Goku tinha morrido, e que eles não conseguiram reviver a Diane. Mas Meliodas acalmaria a mesma, dizendo que o Goku será revivido pelos amigos dele com as esferas do dragão, e que Ban e King também estão no mundo de Goku, para reviver a Diane com as esferas. Enquanto isso Frauden libertaria os 10 mandamentos. Frauden deixaria Hendrickson ir embora, e os membros dos 10 mandamentos estariam muito contentes ao verem que eles tinham sido libertados, e Zeldris pergunta por que Frauden demorou tanto. Frauden diria que uns tais 7 pecados capitais ficaram em seu caminho. Todos estavam tranquilos, mas um certo poder mágico muito grande estaria perturbando aos 10 mandamentos. Monspier diria que aquele poder mágico só podia ser o de Meliodas, e Zeldris diz que não pode ser possível, e que Meliodas não pode ter ficado com poder maior do que o que ele tinha quando era o líder dos 10 mandamentos. Galand diz que ele irá investigar quem é esse cara, e Zeldris diz que ele irá com Galand. Os dois iriam até aquele grande poder mágico. Meliodas estaria em sua taverna enchendo a cara, e notaria o poder mágico dos 2 mandamentos se aproximando, e sairia de dentro de sua taverna, junto com Escanor e Merlin. Zeldris e Galand se assustam, e Galand pergunta como Meliodas conseguiu ficar tão forte. Escanor pergunta para Meliodas quem é esses caras, e Meliodas diz que eles são 2 membros dos 10 mandamentos do clã dos demônios, e que parece que eles conseguiram escapar do caixão da escuridão eterna. Zeldris diz para Meliodas responder de uma vez como ele ficou tão forte, e Meliodas diz que ele passou por um treinamento muito rigoroso com o homem mais forte do universo, e ele também diz que comparado ao Frieza, o inimigo que ele enfrentou há um tempo atrás, os 10 mandamentos e o Rei Demônio não passam de um aperitivo, e ao ouvir isso Zeldris ataca Meliodas, mas existia uma diferença de poderes gigantesca entre os dois, então com apenas um dedo Meliodas manda Zeldris pro chão. Zeldris, muito assustado com o poder esmagador de seu irmão, diz para Galand que eles terão que recuar. Galand concorda, então os dois fugiriam. Meliodas diz que os dois não chegaram nem perto de ver seu novo poder, e fala que é incrível o poder que ele conseguiu treinando com Goku. Merlin pergunta se é seguro deixar os 10 mandamentos à solta, e Meliodas responde que está tudo bem, e fala que eles não tentarão atacá-los depois dessa. Enquanto isso, Zeldris se encontra com seus companheiros, e explica que o Meliodas está com um poder absurdo, e que o mesmo disse que treinou com o homem mais forte do universo. Isso deixa todos surpresos, e Starossa pergunta o que eles poderão fazer, e Zeldris diz que eles terão que esperar o Chandler e Kusaki se libertarem, e que depois eles terão que ficar escondidos por algum tempo, até que eles possam superar o poder de Meliodas. Melascula pergunta como eles irão superar o poder de Meliodas, e Zeldris diz que eles terão que treinar assim como ele. Dias depois, Melascula usa seu poder para trazer de volta pessoas com assuntos inacabados na Terra, e assim Elanine voltaria à vida, assim como Raditz. O Saiyajin perceberia que ele tinha voltado à vida, e ficaria muito feliz dizendo: "Eu não sei o que aconteceu, mas o grande Raditz está de volta."
Raditz sofreria um Zenkai após ressuscitar, e teria ficado com um poder de 5.000. Raditz sairia voando, e o mesmo passaria pela caverna que abre caminho para o mundo de Dragon Ball. Raditz, ao ver seu rastreador, ele notaria que tinha vários seres incrivelmente fortes por lá. Então ele escolhe uma daquelas presenças para seguir, e o mesmo vai em direção da Corporação Cápsula, guiado pelo poder de luta de Vegeta, que marcava 700.000, mas Vegeta estava ocultando seu poder. Ele se encontra com Vegeta, e o príncipe dos Saiyajins pergunta como Raditz está vivo, e Raditz diz que ele também não sabe de nada, e o mesmo pergunta como Vegeta ficou tão forte, e o que aconteceu enquanto ele sofria no inferno. Vegeta explica tudo o que aconteceu com riquezas de detalhes, e Raditz fica muito surpreso, e o mesmo diz que ele não sabia que o Kakaroto poderia ficar tão forte, ao chegar ao ponto de vencer a Frieza, e o mesmo pergunta se o sujeito que ele matou também ficou mais forte, e Vegeta diz que sim, e que não era pra Raditz se meter com ele. Nesse momento aparece Bulma, e ela pergunta se Raditz é amigo de Vegeta, e Raditz responde que sim, e fala que ele também é um Saiyajin. Bulma diria que caso Raditz não tenha um lugar para ficar, ele será bem-vindo na sua casa. Raditz agradece, e o mesmo diz que ele estava mesmo precisando de um lugar para ficar. Dias depois, Kusaki e Chandler saem do caixão da escuridão eterna, e Zeldris explica tudo o que está acontecendo, e fala que o Meliodas está com um poder muito superior ao deles, e explica seu plano para os mesmos. Os dois aceitam treinar por um tempo para aumentar seus poderes, apesar de treinamentos não fazer o estilo deles. 100 dias depois, as esferas do dragão de Namekusei seriam reunidas, e todos os amigos de Goku estavam reunidos. Piccolo, ao ver que Raditz estava na Corporação Cápsula, pergunta o que ele faz ali, e Raditz explica que a Bulma deixou ele ficar na casa dela, porque ele não tinha lugar nenhum para ficar. Piccolo diz que ele deveria estar morto, e Raditz diz que ele também não sabe como ele voltou à vida. Bulma diz que agora não é hora de brigar, e a mesma pede para Dende invocar o Shenlong. Então Dende invocaria o Porunga, e depois pediria para ele trazer a alma de Goku para a Terra, mas Porunga diz que ele não pode realizar esse desejo, pois Goku ainda está vivo. Os amigos de Goku ficam felizes, e eles pediriam para Porunga trazer Goku até a Terra, mas Porunga diria que o Goku quer vir por conta própria. Esse maldito do Kakaroto, nunca pensei que ele alcançaria um nível de poder tão alto, mal posso esperar para vê-lo. O próximo desejo seria para reviver a Kuririn, e a volta do careca custaria 2 desejos, já que Porunga também teve que reconstruir o corpo dele. Ban diz que ele tem alguém que ele quer ressuscitar, e pediria por favor para ele usar o próximo desejo. King se pergunta se a pessoa que o Ban queria reviver seria a Elaine. Bulma diz que está bem, e pede para Ban falar seu desejo, e Ban pediria para ele reviver a Elaine, uma fada do seu mundo. Dende diria isso a Shenlong, mas Porunga diz que ele não pode realizar esse desejo, pois essa garota chamada Elaine está viva. Ban diria: o que você está falando, verdão? A Elaine está morta. Piccolo diz que o Raditz, que estava no mundo do Ban, ressuscitou do nada, e fala que provavelmente a mesma coisa aconteceu com essa tal de Elaine. King pediria para Porunga reviver a Diane, pois ela foi morta pelo Vegeta. Dende falaria esse desejo, e Diane seria ressuscitada, e seria teletransportada até o local. O Porunga vai embora. King diria: finalmente Diane, eu consegui te trazer de volta. Bulma e os Namekuseidins ficam surpresos com o tamanho de Diane. Ban diz que o King passou por um inferno em Namekusei, apenas para revivê-la. Diane agradece a King por tudo, mesmo estando sem entender nada, e ao ver Raditz e Vegeta, Diane pergunta o que esses dois Saiyajins estão fazendo junto com eles. King diz que está tudo bem, e que eles não são mais inimigos. Após isso, Ban, King e Diane voltam para seu mundo, onde eles reencontram os outros membros dos 7 pecados capitais, e Ban fica muito feliz ao reencontrar seu mestre. Ban iria até a floresta do Rei das Fadas ver sua garota, e o mesmo ficaria muito feliz, ao ver que Elaine tinha mesmo voltado à vida. Mas 130 dias se passam, que é um ano em Namekusei, e as esferas do dragão seriam reunidas para reviver os guerreiros Z que estavam mortos. Mais 130 dias se passam, e as esferas seriam reunidas novamente, e o primeiro desejo seria pedido por Bulma, que seria uma besteira, mas os 2 últimos seriam para reconstruir o planeta Namekusei, e mandar os Namekuseidins para lá. Um ano se passaria, e os 7 pecados capitais iriam até a Corporação Cápsula, com exceção de Merlin e Goter.
Diane estaria em seu tamanho humano para não assustar as pessoas. Eles queriam saber se Goku já estava de volta, mas Bulma diz que ele ainda não voltou. Kuririn, Raditz e Yancha também estavam lá, e Kuririn pergunta o que a Diane fez para ficar desse tamanho, e Diane diz que foi a Merlin quem deixou ela com o tamanho de um humano. Meliodas pergunta a Raditz por que ele não está morto, e Raditz diz que ele não sabe, mas o mais importante é que ele está vivo. King e Ban começariam a zombar de Raditz por ele ter os cabelos grandes, e Raditz manda eles calarem a boca senão ele irá matá-los. Nesse momento todos escutam a voz de Vegeta, perguntando a Bulma onde está suas roupas, e Bulma diz que ela colocou as roupas dele para lavar, e fala que ela deixou roupas lá. Vegeta diria que o príncipe dos Saiyajins não pode vestir aqueles trapos, e Bulma diz que então ele pode ficar sem roupa. Kuririn, Yancha, Meliodas, Diane, Escanor, Raditz, King e Ban não conseguiriam segurar as risadas, e Vegeta sairia do banheiro e diz para eles calarem a boca, se não quiserem ter problemas. Então todos ficam calados, menos Escanor, que pergunta se Vegeta vai tentar a sorte. Nesse momento Vegeta, Kuririn, Yancha e Raditz sentiriam o Ki de Frieza. Observação: o Raditz aprendeu a sentir o Ki treinando com Vegeta. Vegeta diz: maldito Kakaroto, ele não matou a Frieza. King pergunta se Vegeta ficou louco, e Kuririn diz que ele está sentindo o Ki do Frieza, e um poder ainda maior que o dele se aproximando. Isso deixa os 7 pecados capitais em choque, inclusive o poderoso Escanor. Raditz diz que o Frieza pode ter vindo atrás do Kakaroto em busca de vingança. Diane estaria assustada, pois King teria falado para ela sobre o Frieza. Diane pergunta se eles têm alguma chance contra esse cara, e Meliodas diz que a Terra será destruída, pois sem o Goku, eles não poderão vencer a Frieza. Vegeta sairia voando, e Raditz, Kuririn, Escanor, Meliodas e Ban seguiriam ele. Diane fica surpresa, e diz que ela não sabia que o Ban e o Escanor sabiam voar. King diz para Diane ficar, pois ele irá junto deles, mas Diane diz que ela quer conhecer esse monstro chamado Frieza, então King levaria Diane voando. Eles chegariam em local próximo da onde a nave do Frieza iria pousar. E lá, eles encontram o Tenshinhan, Chaos, Piccolo e Gohan que também tinham vindo por causa do Ki do Frieza. E depois de alguns minutos chega Bulma numa nave, já que a mesma queria ver como era o Frieza. Tenshinhan discutiria com Vegeta, dizendo que não esqueceu que ele os matou. Mas Yancha diz para eles não discutirem. Vegeta manda eles abaixarem seus Kis, pois o Frieza tem rastreadores. Deixe seu like, se quiser que essa série continue. Valeu, é nóis parceiros.